Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. É com muita alegria mais uma vez que a gente se reúne, que a gente ouve essa belíssima palavra, a palavra do Senhor, que vem nos trazer a certeza de que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Sexta-feira, oitava da Páscoa, Ele vem nos mostrar a sua terceira aparição a seus discípulos. E esse evangelho nós vamos ver hoje, é o evangelho de João 21, de 1 a 14. Belíssimas palavras, meus amados. E lá fala assim: a aparição na Galileia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se a seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe eles. Disse-lhe ele: lançai as redes ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram uma brasa preparada e um peixe em cima dela e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhes: quem és tu? Pois bem sabia que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou-se um pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Amém? Meus irmãos, olha que interessante essa palavra que vem falar para nós. A terceira aparição de Jesus aos seus discípulos. Interessante hoje que Jesus aparece na beirada da praia pedindo um pedaço de pão. A primeira aparição ele apareceu uma mulher, ele apareceu como um jardineiro, a mulher reconheceu como se ele fosse um jardineiro. A segunda aparição no caminho de Emaús, como um andarilho, não reconheceram Jesus. E nessa terceira aparição, na beirada de uma praia, pedindo, como um pedinte pedindo um peixe. Meus irmãos, eles não reconhecer Jesus Cristo pela terceira vez. O interessante é que um deles que fala, o discípulo a quem Jesus tanto amava, o reconheceu. Meus irmãos, eles já tinham ouvido falar. Jesus se manifestou no meio deles no dia de ontem. Ele entrou, se pôs presente no meio deles e falou: a paz esteja convosco. Ele tinha passado na vida de Pedro e falava: doravante vos farei pescadores de homens. Pedro, na palavra de Atos dos Apóstolos de ontem, se eu não me engano foi ontem, Pedro entrou à porta, Pedro e João, e viu ali um aleijado pedindo, e eles ofereceram para ele Jesus Cristo.
porque aquele mendigo que pediu achou que eles tinham alguma coisa para oferecer para ele. E Pedro, fitando os olhos nele, a palavra fala, nós não temos nem ouro e nem prata, mas nós temos Jesus Cristo. Na palavra de hoje, lá em Atos, de novo, a gente lê Atos 4, fala que a palavra de Pedro, a ousadia de Pedro, converteu mais de 5.000 homens que acreditaram na palavra de Pedro. E aqui Pedro, com tudo isso que ele viveu, ele estava voltando a pescar de novo, voltando à sua vida velha. O Senhor tinha falado para ele que ele doravante seria pescadores de homens. E Pedro, desde sempre, ele mostrou como um líder, como ele tinha liderança dentro dele, e fala que ia pescar, e os seus companheiros, vamos pescar com o Senhor também. E ali passaram a noite, não tinham pegado nada. De manhã, a palavra fala, Jesus aparece na praia, eles não reconheceram, e Jesus fala, lançai a rede do lado direito, e ali vos achareis. Lançaram a rede, pegaram 153, a palavra fala muito bem, 153 peixes grandes, e a rede não lhes rompia. Irmãos, ali Pedro não tinha reconhecido que era Jesus ressuscitado. E João fala para ele, é o Senhor. Pedro, ao ouvir essas palavras, se lança, veste a sua roupa e se lança na água e vai ao encontro do Senhor. Meus irmãos, a gente, quando nós temos essa maravilha de viver essa experiência com o Senhor, de pôr o Senhor no centro, de viver aquele chamado que Ele fez na nossa vida, Ele nunca vai nos faltar. Nesse dia de hoje Ele fala que mais uma vez Ele vos chama. E chegando ali, mostra ali, a palavra fala que tinha ali um peixe numa pedra e pão. Meus irmãos, essa palavra vem nos alertar, essa palavra vem nos deixar para nós a grande certeza que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Jesus quer abrir os nossos olhos, Ele quer ser o centro da nossa vida. Enquanto nós vivemos uma experiência com Deus, mas se nós não ficarmos ali, se nós não perseverarmos, nós vamos voltar àquilo que nós éramos antes. Vamos voltar a ser homens velhos, mulheres velhas, não vamos conseguir enxergar o Senhor. João, a palavra deixa bem clara, aquele discípulo que Jesus amava, o reconheceu, o amor reconhece, o amor permanece. Meus irmãos, que maravilha que é quando a gente lê que Jesus, a palavra de ontem falava que Jesus abriu-lhes a inteligência. E que nós temos que sempre pedir, Jesus, abre a nossa inteligência. Jesus, envia o Teu Espírito Santo, porque nós abrimos a inteligência de ver que o Senhor de fato ressuscitou na nossa vida. E queremos ser homens novos, mulheres novas. Nós não queremos mais voltar à vida velha, não queremos voltar mais a pescar, mas sim lançar as vossas redes, a rede da Sua palavra. A Sua palavra que cura, que liberta, que restaura. Mas primeiro o Senhor fica na nossa vida. Meus irmãos, quando a gente tem essa ousadia, tem essa coragem de falar isso, as coisas transformam. Nós podemos ver o Senhor de verdade. Nós não vamos ficar com os nossos olhos ofuscados, porque a verdade vai prevalecer, que é Jesus Cristo no centro, não às margens, como Ele se pôs ali. Jesus apareceu às margens daquele rio. Jesus apareceu ao centro do meio dos 12, estavam todos reunidos, Jesus se pôs ao centro. Jesus é o centro da nossa vida, meus irmãos. Quando nós acreditamos que Jesus é o centro, que Ele está no centro, todas as coisas vai dar certo. Todo tipo de doença vai ser restaurado, todo tipo de enfermidade, tudo aquilo que está tentando nos incomodar vai ser colocado no centro. Meus irmãos, que nesse dia, que a graça, que o amor, que a misericórdia, que essa terceira manifestação de Jesus Cristo venha ao meu e ao seu coração, deixando com que o amor dele restaure as nossas vidas e fazemos assim como João, aquele discípulo que Jesus tanto amava, conseguir enxergar o Senhor aonde for que Ele estiver. Que nesse dia de hoje, que o amor e que a bondade fique com você, com sua família, com os teus, fazendo com que cada um enxergue a graça e o amor de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva, é tão simples. É só você apertar em inscrever-se, que você já está inscrito. E nos ajude a evangelizar,
Envie essa mensagem de hoje nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, falando para os teus amigos, seus companheiros, para que várias pessoas vejam que Jesus está vivo. Deixe seus comentários nos comentários, seu pedido de oração e sejamos evangelizadores. Fiquem todos com Deus e até a próxima.